Então, deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe qual a diferença entre o charme e o funk? Não? Aguenta um pouquinho aí. Mas antes eu queria falar primeiro, então, um pouquinho sobre pancreatite aguda, né? Falar um pouquinho sobre manifestações clínicas, diagnóstico e manejo dessa doença, né? Que é tão recorrente, né, no nosso Brasil aqui. Vamos discutir um pouquinho, então, sobre ela, né? Quais são os pontos importantes que a gente vai, né, ter que reter, né, nessa aula aqui, então? Então, pancreatite aguda, então, é uma doença inflamatória, né? Aguda do pâncreas, secundária à autodigestão da glândula, beleza? Então, a presença, né, tem apresentações leves a graves, beleza? Causando disfunção de múltiplos órgãos, tá? E alta taxa de mortalidade. Então, as principais causas, né? Seria primeiro, então, litíase biliar, tá? Podendo ocasionar, então, necrose pancreática, peripancreática e pseudocisto, que a gente vai ver aí que vai ter que fazer alguma abordagem cirúrgica daí, tá? Tratamento de suporte para evitar complicações, beleza? Então, as definições, então, pâncreas possui, então, funções endócrinas, exócrinas, né? Então, 80% da função dele, função exócrina, tranquilo? Então, enzimas são produzidas, beleza? Pelas células acinares, tá? E armazenadas em pequenas vesículas, tá? Chamadas de zimogênio, beleza? Em seguida, são liberados, então, né, nos ductos até o intestino delgado. Isso seria a função, né, se tudo fisiológico do nosso organismo, se tudo ocorresse perfeitamente, né? Então, esse suco pancreático, né, a gente acaba liberando cerca de 1.500 a 3.000 ml, né, de pH 8, tranquilo? Quando as atividades precocemente causam processo inflamatório. Então, assim, quando ativadas essas enzimas precocemente, vai ocasionar o quê? Uma inflamação, tá? Porque vai fazer, né, uma autofagocitose em um lugar inapropriado, beleza? Qual que seria a fase inicial, então, dessa minha pancreatite? Primeira semana. Maior parte, né, das pancreatites são autolimitadas, beleza? Aproximadamente também 20% dos pacientes desenvolvem, tá? Pancreatite aguda, moderada ou grave, tá bom? Então, assim, ocasionando, né, síndrome inflamatória, tá? Síndrome de resposta inflamatória sistêmica, tá? Em seguida, disfunção de múltiplos órgãos, que a gente vai discutir logo, tá bom? Então, também, né, na fase tardia, já semana e mês, então eu tenho persistência, tá? Da inflamação sistêmica ou surgimento daí de complicações locais, tá? Como necrose do tecido pancreático daí ou peripancreático, beleza? E falência de órgãos ou ambos, tá? A uma taxa de mortalidade substancial, tá? Cerca de 20 a 40% desses pacientes moderados e graves podem chegar a vir a óbito, tá bom? Então tá bom, então no Brasil a ocorrência é de 20 para 100 mil habitantes, tá bom? E o índice de até 30% de mortalidade em casos graves, né? De 20 a 40%, como eu havia dito, tá? Então a introdução de uma abordagem multidisciplinar personalizada é importante, a gente vai ver aí que a hidratação, a dieta é um manejo correto para se fazer, né? Incluindo endoscopia também minimamente invasiva, radiológica, tá bom? E intervenções cirúrgicas para pâncreas infectado, como necrose peripancreática. A gente vai aprender aqui a diagnosticar, então, na tomografia ali, uma necrose infectada, beleza? Também, né, as principais causas são, então, cálculos biliares, né, consumo de álcool, como eu havia falado, tá? Tabagismo e diabetes aumentam as chances, tudo bem? Então, necessário, então, atenção e abordagem cirúrgica em pacientes com cálculos biliares e recorrência de pancreatite biliar, beleza? Então, cálculos menores de 5 milímetros podem ocasionar, tá, obstrução do ducto pancreático, tá? Ampulha de Vater, esfíncter de Oddi e complicações graves, beleza? Hipergliceridemia é a causa em 4% das pancreatites também, tá? Então, maiores de 1.000 a 2.000 miligramas desse litro, né, podem ter maior predisposição a desenvolver pancreatite. Por quê? Porque a hidrólise, né, desses meus triglicerídeos, através da lipase, libera alguns radicais livres, ocasionando, então, um processo inflamatório, beleza? Então, para evitar, né, então é necessário o quê? Que os triglicerídeos abaixo, né, manter ele abaixo de 500 miligramas desse litro, beleza? Através do quê? Da dieta, beleza? Tirando, né, a gordura, né? Ou também a plasmasferese, né? Que é mais difícil, né? Tratar com plasmasferese, tranquilo? Então, hipercalcemia também é uma causa rara, tá? E a pancreatite autoimune também apresenta como uma neoplasia muitas das vezes, tá bom? Então, só que daí a gente vai verificar, tá bom? Que também tem a presença de resposta rápida a corticoide nessa situação, tranquilo? Então, dentre as principais, né, causas, a gente vai ver lá pancreatite biliar, álcool, né, como eu havia dito também, hipergliceridemia, tá bom? Eu vou ver por medicações, pós-CPRE, a gente vai ver também qual é a hora mais adequada pra gente fazer, né, essa abordagem de CPRE, tá bom? Hipercalcemia, tá bom? Genética, infecções, causas idiopáticas muitas das vezes também, traumas, tá? Pancreatite autoimune, a gente vai falar, né, de maneira geral aí, os principais manejos das principais pancreatites agudas, tudo bem? Então, achados clínicos que a gente vai ver, então, a dor abdominal geralmente na região superior, tá? Com irradiação para ambos os hipocôndrios e para o dorso também. Apenas só 5% não apresentam dor, tá? Náuseas e vômitos acompanham 90% dos casos. Por isso que a gente vai analisar, né, que a gente vai ter que fazer hidratação nesses nossos pacientes. E nos pacientes leves, então ele vai ter um desconforto abdominal, a palpação, tá? Sem sinal de distensão ou instabilidade hemodinâmica, tá? Já nos pacientes graves, a gente vai ter o quê? Um abdômen distendido, tá? Doloroso, com sinais de irritação peritoneal, beleza?
Pode apresentar também ilho paralítico, tá bom? Devido ao quê? A síndrome de resposta inflamatória sistêmica, tá bom? E sinais de Greg Turner e Cooling, tranquilo? Então, exames complementares, o que a gente vai ver aqui? Então, preenchimento de 2 de 3 critérios, tá bom? Primeiro, dor abdominal, o paciente está apresentando dor abdominal. Segundo, aumento das enzimas pancreáticas séricas 3 vezes acima do limite superior da normalidade. Tá, aí a gente vai ver que tem que ser lipase e amilase, a gente vai entender por quê, tá bom? E a gente vai ver também que exame de imagem sugestivo a pancreatite aguda, tá bom? A gente vai lançar a mão primeiro da ultrassonografia, tá? E se for necessário, a gente vai fazer uma tomografia, tá bom? Com contraste depois, tá bom? Então, assim, dosagem de amilase tem sensibilidade de 90% a 100%, beleza? Nas primeiras 24 horas. Então, por isso que é necessário. Nas primeiras 24 horas, ela tem sensibilidade de 90% a 100%, tudo bem? A amilase é a primeira a se elevar, mas a lipase é a mais específica para a doença, em pacientes com mais de 24 horas de sintomas, beleza? Segundo a Sociedade Mundial de Emergência Cirúrgica de 2019, considera a amilase e lipase aumentada até 3 vezes o limite superior como alteração, beleza? Também a gente vai ter um aumento, tá? Da TGP, né? Até 3 vezes também o limite superior. 95% sugere origem de pancreatite biliar daí, tá? Triglicerídeos acima de 1000 mg desse litro também pode ser, tá bom? A gente tem que pedir, né? E avaliar também. PCR acima de 150 mg desse litro após, tá? 2 dias, sugere casos mais graves, tá bom? A gente vai ver, né? Os critérios pra gente avaliar pacientes mais graves ou não. Alterações de hematócrito também, tá bom? E ureia são sinais de gravidade, porque a gente vai ter disfunção, tá bom? De órgão daí, tá? E a procalcitonina é sensível à necrose pancreática, beleza? Nos casos, mas a gente vai também lançar a mão da tomografia computadorizada, beleza? Tá bom? Então, cálcio deve ser solicitado na rotina também, tá? Pra gente ver se é de etiologia do cálcio, tá bom? E ultrassonografia de primeira escolha, podendo ser solicitada, então, a tomografia depois, beleza? Após 3 dias, então, sem melhora clínica, pode solicitar, então, tomografia com contraste para diagnósticos diferenciais, beleza? CPRE é indicada somente quando há obstrução do colédoco, tá? Ou presença de colangite concomitante dentro das 24 horas, tranquilo? Então, como que a gente vai analisar primeiro, né? A classificação pra gente saber se o paciente, né, tá tendo gravidade. A gente vai ver disfunção orgânica. O que a gente vai ver lá? Se a gente está tendo uma disfunção respiratória através da PO2 dele abaixa, vamos ver se a gente está tendo uma disfunção orgânica, né, de origem hepática, vamos ver lá como que estão as enzimas hepáticas dele, tá bom? TGO, TGP, se ele está tendo hiperbilirrubinemia, tá bom? Vamos analisar lá a parte renal, a diurese dele, como que tá, a creatinina, ureia, né? O sistema nervoso central também, a gente tem que ver lá, o nível de consciência, como que tá, né? Como que tá a função hematológica dele, como que tá plaquetas, né? Como que vai estar o TAP, TTPA, tá bom? E a origem metabólica, ele tá em acidose ou não, né? Como que a gente vê a origem cardiológica, como que tá a PAM dele, a pressão, né? Como que tá? Então, a gente tem que ficar de olho, né, nas disfunções orgânicas dele. Geralmente esse nosso paciente vai ter creatinina elevada, tá? PO2 abaixo de 60, a gente vai ter sangramento, TGO dele vai ter alterado, vai estar com coagulação disseminada, né, acidose metabólica, ele pode estar com hipocalcemia também, tá? Que pode, né, ser sugestivo de mortalidade até 50% desses nossos pacientes. Já o diagnóstico diferencial, então, a gente vai fazer com o quê? Com dispepsia, tá bom? Com colelitise, doença da úlcera péptica, tá? Diverticulite, síndrome coronariana aguda. Por quê? Mas o que tem a ver síndrome coronariana, John? Porque em alguns casos, né, o paciente também tem epigastralgia, ou seja, dor, né, na boca do estômago, que pode ser confundido com pancreatite sim, tá bom? Abdômen agudo obstrutivo também, beleza? Então, avaliação prognóstica, como que a gente vai fazer? Então, tomografia usado para estratificação, beleza? Os critérios de Hanson, tá bom? Inferior a 3 pontos, menos de 1% de mortalidade, tranquilo? A gente pode lançar a mão também, se os critérios de Hanson for de 3 a 4 pontos, já tem 15% de mortalidade, tá? Acima de 6 é próximo de 100, é um paciente muito grave, tá bom? E a gente pode também utilizar o critério Apache, tá? Igual ou maior a 8 pontos, tem 10% de mortalidade, tá? Pacientes com quadro de SIRS, tá? Após 48 horas, taxa de mortalidade ultrapassa 25%, tá bom? Por isso que a gente vai ver que todo paciente com pancreatite é internação, tá bom? Então, tratamento, então, a gente vai fazer primeiro suporte, tá bom? A gente vai fazer nenhuma medicação, tá? Nenhuma medicação se mostrou, então, eficaz para cessar esse processo inflamatório, tá bom? Monitorização de sinais vitais, oximetria, tá bom? Nas primeiras 4 horas de admissão, tranquilo? E a dieta? O que a gente vai fazer então? Na dieta oral, tão logo haja melhora da dor abdominal. Vamos ver, vamos hidratar o nosso paciente, né? E vamos ver, né, quando que vai ocorrer a melhora dessa dor abdominal. E já vamos lançar a mão daí do quê? De uma alimentação, tá bom? Vamos ver como que tá a náusea, o vômito dele, a presença de peristaltismo, tá bom? A gente vai ver através dos ruídos hidroaéreos, tá bom? E segundo a American Gastrology Association, há evidências que a realimentação precoce pode diminuir o tempo de internação, beleza? Então, a dieta oral
pobre em gorduras é necessário, beleza? E a hidratação? A gente vai fazer um dos pilares no tratamento da PO. Então, o objetivo então é melhorar a microcirculação pancreática e renal, tá? Secundárias à hipovolemia. Por quê? Porque nesse nosso paciente a gente está tendo o quê? Extravasamento por terceiro espaço. O paciente fica hipovolêmico, eu vou ter aumento de creatinina, eu vou ter aumento de ureia, tá bom? Então a gente tem que hidratar esse paciente para a gente manter, né, a função orgânica dele estável, beleza? Então a recomendação é de 250 a 500 ml por hora de solução isotônica, tá? Pode ser soro físico, que geralmente tem em todos os estabelecimentos, mas se tiver ringer lactato, vamos dar preferência por ringer lactato, bem? Idealmente devemos então esperar diurese de 0,5 a 1 ml quilo-hora, tá? Pra gente ver se a função renal, se ele tá dando uma resposta boa pra gente, tá? Analgesia, o que a gente vai fazer? Deve ser escalonada, tá? O anti-inflamatório associado a opioides, tá? Não há contraindicação no uso de análogos de morfina. Por exemplo, o tramadol. Então, pode ser utilizado sim, beleza? E antibiótico? Não é recomendado, tá? Apenas se houver evidência de infecção. A gente vai ver aqui agora. Antibiótico empírico pode ser iniciado com cobertura inicial, então, com gram-negativos, tá? Em pacientes que tiverem necessidade, beleza? Como os carbapenêmicos, tá? E posteriormente com cobertura para gram-positivos daí, beleza? E a CPRE? Somente, então, se houver evidência de coledocolitíase, tá? Ou colangite associada, nas primeiras 24 horas da admissão, tá? Pois pode agravar o caso. Então, assim, nas primeiras 24 horas eu tô suspeitando de colangite e coledocolitíase através da minha ultrassonografia, aí sim, nas primeiras 24 horas eu faço a CPRE. Depois disso, não, porque pode só agravar esse meu quadro de pancreatite aguda, beleza? E a colecistectomia? Quanto que eu vou fazer, John? Então, em pancreatite leve, a causa, né, de causa biliar presumida deve ser, então, realizada, né, o procedimento de colecistectomia. Então, se é de causa biliar, eu vou fazer, tá bom? De preferência na mesma internação. O paciente, né, tranquilo, os sinais vitais dele tá bom, né, a função orgânica dele tá boa, vamos fazer já a laparoscopia nele, beleza? Agora, evita novos episódios nesse caso, tá? Agora, se o paciente grave, daí não. Daí, geralmente, os cirurgiões esperam entre 8 a 12 semanas, né, após a alta hospitalar para poder fazer essa cirurgia, beleza? E as complicações, então, cerca de 50 a 60%, né, das pancreatites necessitam de internação, beleza? E evoluem com coleções que podem ser apenas necrose estéril, tá? E que são manejadas, então, de forma conservadora e observada. Então, a gente tem que ficar de olho na necrose estéril, beleza? E diferenciar da infectada. Como que a gente vai fazer isso? Ó, como que eu sei se o meu paciente, ele tá com uma infecção? Então, eu vou ver lá febre alta, leucocitose, né? Nesses 3 primeiros dias de internação, tá? Presença de gás e necrose infectada na minha tomografia, tá bom? Então, na imagem pode ser então necessário realizar, beleza? A intervenção aliada à endoscopia cirúrgica. Se tiver, então, leucocitose, tá? Gás de necrose, com efeito de necrose na minha tomografia e febre alta, beleza? Eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica daí, tá bom? Então, a necrose infectada, eu já posso lançar a mão empiricamente de cipro e metronidazol. O ideal, nos melhores mundos, seria o quê? Fazer uma cultura do material aspirado. Mas a gente sabe que não é a realidade desse nosso país, beleza? Então, assim, a indicação de internação, então, todos os pacientes com PA têm indicação de internação, né? PA leve com alta precoce, beleza? Quanto antes você já segura ele para deixar ele em observação, daí depois de 2 dias você pode liberar, tá bom? E média de 3 dias de internação, então que é o período para prever gravidade. Então você segura o paciente de 2 a 3 dias para prever se ele vai evoluir bem, né? E realizar a hidratação e CPE, se indicado, né? Então, moderado e grave deve ficar já em UTI para manejo correto, tá bom? Então, como que a gente tem assim? Trouxe esse algoritmo aqui, então como que a gente vai analisar então? Diagnóstico, então, principalmente, aqueles 3 critérios: dor abdominal, amilase, tá? E achados de imagem, beleza? O que eu já vou lançar a mão? Ressuscitação inicial, que é o quê? Volemia, né? Pode ser 20 ml quilo, tá? Manter débito urinário, né? Naquela acima de 0,5 ml quilo-hora, tranquilo? Suplementação, tá? De oxigênio, tá? Beleza? E analgesia com opioides parenterais, tranquilo? E daí eu vou avaliar a resposta. Dor persistente? Tá tendo CIRS? Síndrome de resposta inflamatória sistêmica? Tô tendo disfunção orgânica? Sim. Então eu vou fazer um TC com contraste daí, pra ver se tá tendo necrose infectada ali, tá bom? Se a gente vai precisar fazer uma abordagem cirúrgica. Segura antibiótico ainda não é hora. Espera vir um exame, beleza? Se eu não tiver tratamento suporte, maravilha. E também, né, a gente precisa saber a determinar a etiologia, né? Através do histórico, medicações, né? Como a gente viu lá as várias causas, testes, né, hepáticos, triglicerídeos, tá bom? Cálculo sérico, né? Ultrassonografia de abdômen pra gente avaliar, tá? Tem cálculo biliar, né? Opa, tem presença de colangite, obstrução de vias biliares? Não. Então, manejo conservador, tá? Colecistectomia durante a internação, tranquilo? Para evitar novas recidivas. Se tem a colangite, se tem obstrução das vias biliares através da minha ultrassonografia, vamos lançar muito de CPRE e esfincterectomia, beleza? Esse caso necessário, tranquilo? Beleza? Referência aqui que eu trouxe da diretriz gastroenterologia americana, trouxe aqui da revisão publicada pela Lancet de agora e o manual do residente de clínica médica 2ª edição, beleza? Além de medicina de emergência 14ª edição, tranquilo? E pra terminar, você sabe então qual a diferença entre o charme e o funk? Um dançar bonito, o outro elegante.
Qual a diferença entre o charme e o funk? Um dança bonito, o outro elegante. Valeu.